Página 19, Ciências, misturas de materiais. No início do capítulo, você conheceu uma história vivida pela turma da Mônica em que Franjinha estava testando a receita do bolo de chocolate de sua avó, que ele chamou de a grande experiência. O bolo, na verdade, é formado por uma mistura de vários ingredientes. Para fazer um bolo, é necessário misturar todos os ingredientes, formando uma massa. As misturas são formadas por dois ou mais componentes, também conhecidos como substâncias. A maior parte dos materiais que observamos ao nosso redor é formada por misturas. Encontramos exemplos de misturas em quase tudo que nos rodeia. Observe estes exemplos. O granito é uma rocha formada por vários minerais. Na imagem é possível distinguir esses minerais pelas cores. A água do mar é formada por uma mistura de água e sais. O solo é formado por uma mistura de pedaços de rocha, plantas e água, ar e restos de plantas e animais. Nem todas as misturas, página 20, apresentam o mesmo aspecto. Ao observarmos a água do mar, podemos perceber que ela tem um aspecto uniforme, ou seja, é impossível distinguir cada um de seus componentes. O mesmo não ocorre, porém, com a rocha e o solo. Ao observarmos essas misturas, percebemos que elas não têm um aspecto uniforme, já que é possível identificar seus diferentes componentes. Você já ouviu falar do soro caseiro? Essa bebida foi muito usada para evitar e tratar a desidratação de crianças com diarreia. Em seu preparo, utiliza-se o sal, açúcar e água. Olha lá, ingrediente do soro caseiro: água, o sal e o açúcar. Depois de pronta, essa mistura fica com aspecto uniforme. Isso ocorre porque nessa quantidade, o sal e o açúcar se dissolvem completamente na água, ou seja, misturam-se com águas em partes tão pequenas que não conseguimos diferenciá-los no líquido. Dizemos então que o sal e o açúcar são solúveis na água. Quando o açúcar e o sal se dissolvem completamente na água, forma-se uma mistura de aspecto uniforme. Agora, observe uma mistura de água e areia. Nela é possível ver os grãos de areia, ou seja, essa mistura não apresenta aspecto uniforme. A areia não se dissolve na água e por isso dizemos que ela é insolúvel na água. E aqui tem água e areia. Aqui já diferente, né? A água, o sal e o açúcar se misturam com a água em partes que não conseguimos depois diferenciá-los no líquido. Já a areia não. A gente consegue identificá-la, né? Página 21. O sangue também é uma mistura. Ele é formado por água, proteínas, sais minerais, gás e diferentes tipos de células. O que é uma célula? Uma estrutura básica que constitui o corpo dos seres vivos. As células têm formas e tamanhos bem variados. As hemácias, por exemplo, são células arredondadas que compõem o sangue. Ao observar o sangue a olho nu, ele parece ter um aspecto uniforme. No entanto, ao observá-lo com o auxílio de um microscópio, é possível identificar várias células que estão presentes nessa mistura. Então, aqui, se a gente olha ele a olho nu, a gente olha e vê ele como um todo, um aspecto igual, né? Inteiro, né? Então, se vocês observarem o sangue aqui dentro desse tubo, ele está com aspecto uniforme, né? No todo, a mesma cor. Agora, já olhando aqui com o microscópio, a gente consegue identificar várias células, ó, pequenas células que estão presentes nessa mistura, diferente da gente só olhar aqui. Compare o aspecto do sangue visto a olho nu e com o auxílio de microscópio óptico com aumento de 100 vezes. Então, aqui foi a olho nu e aqui com a ajuda de um microscópio. Investigação científica. Vamos observar algumas misturas e identificar seus aspectos. Então, aqui essa experiência vocês podem realizar em casa. Vocês vão precisar de óleo, areia, açúcar e vinagre, 4 copinhos plásticos transparentes, palito de sorvete 4, caneta para identificar os copos e água. E aí vocês vão registrar aqui, quando vocês fazerem essa mistura, vocês vão fazer um desenho para representar o aspecto de cada uma delas, tá? Então, vocês vão usar o óleo, como que fica. Depois, com areia, com açúcar e com o vinagre, vocês vão desenhar. E com base nessas observações, vocês vão responder. Em quais misturas ficou mais fácil identificar os componentes? Então, em quais misturas ficou mais fácil vocês conseguirem identificar esses componentes? E a 2. Analisando os materiais utilizados no experimento, podemos dizer que o e a são insolúveis em água, enquanto são solúveis. Então, aqui vocês vão responder relacionados a quem? A água,
a água, desculpa. Vocês vão responder aqui baseado naquilo que vocês vão utilizar de experimento junto com a água, que é o óleo, a areia, o açúcar e o vinagre. E a página 23. Atividades. A mãe de Joaquim colocou água e açúcar em um copo. Mexeu bem e deixou o copo em cima da mesa para atender o telefone. Em relação à situação apresentada, que nome damos à união desses dois ingredientes? Quando a gente usa dois ingredientes, que nome que a gente dá? B. Joaquim, que estava brincando no quintal, entrou em casa correndo e tomou o líquido que havia no copo pensando ser apenas água. Ele se confundiu porque o açúcar se transforma em água, se dissolve na água ou não se dissolve. Bom, aqui na letra A, quando a gente usa dois ingredientes, quando a gente usa dois ingredientes juntos, dá o seu nome de mistura. E na B, ele se confundiu porque o açúcar, ele se dissolve na água, como a gente viu na atividade anterior, né? Quando colocou a água e o sal, mexe, ele se dissolve na água. É lógico. Ele se confundiu porque o açúcar, ele se dissolve na água. 2. Você já viu uma imagem como esta? É a mancha de petróleo no mar da Indonésia. O petróleo derramado no mar pode se espalhar por centenas de quilômetros, prejudicando os seres vivos. Além de se intoxicarem, as aves, por exemplo, ficam com as penas cobertas de petróleo, o que impossibilita o voo, então elas não conseguem voar porque pesa. Tipo de óleo que foi produzido há milhões de anos, que é o petróleo, quando plantas e animais foram soterrados e decompostos. É a partir do petróleo que são produzidos a gasolina e o diesel. Em relação à mistura formada pelo petróleo e pela água do mar, é possível dizer que o petróleo A. se dissolve na água, B. é solúvel na água, C. ele é insolúvel na água, ou a letra D. ele fica com aspecto uniforme quando misturado com a água do mar. Então a gente consegue identificar muito bem aqui por essa imagem, né? Então a resposta é C. ele é insolúvel na água. Página 24, número 3. Você sabia que a feijoada é considerada um símbolo do Brasil? Esse prato é semelhante aos cozidos servidos na Europa e é feito com feijão preto e pedaços variados de carne de porco. Observando a imagem da feijoada, é fácil perceber que se trata de uma mistura. Quais são os componentes dessa mistura? Bom, então aqui vocês já sabem, uma feijoada é o feijão preto, água, temperos e carnes variadas, né? B. Essa mistura tem um aspecto uniforme ou não uniforme? Olha só, não uniforme, né? Uniforme é quando tá tudo igual, e aqui não, porque são várias misturas. São várias misturas de diferentes alimentos. 4. A maior parte dos materiais que estão ao nosso redor é formada por misturas, ou seja, apresenta mais de uma substância em sua composição. É possível encontrar vários exemplos de misturas em nosso dia a dia. Observe as imagens e escreva U para as misturas que apresentam aspecto uniforme e NU para as que não apresentam aspecto uniforme. E em seguida, identifique alguns de seus componentes. Siga o exemplo. Então, o perfume, qual é a composição? Ele tem um aspecto uniforme ou não uniforme? Uniforme. Qual é a composição? Água e fragrâncias, né, que são os cheiros. O suco natural de uva. Aspecto uniforme ou não uniforme? Uniforme. Qual a composição? A água e a uva. A sopa, ela tem um aspecto não uniforme, né? Tipo a feijoada aqui. E qual a composição? Água, legumes, temperos. E a salada de frutas? Com aspecto também não uniforme, né? E a composição? Diferentes frutas. Então, aqui estão as respostas da página 24. Aqui, está com dúvida, a resposta da página 23.